E aí, seres, como vocês estão, pessoas? Bora ler o Dom Casmurro. A gente tinha parado no capítulo 53, chamado A Caminho, que é quando ele tá indo pro seminário, Bentinho. Fui para o seminário. Poupa-me as outras despedidas. Minha mãe apertava-me ao peito. Prima Justina suspirava. Talvez chorasse mal ou nada. Há pessoas que as lágrimas não acodem logo nem nunca. Disse que padecem mais que as outras. Prima Justina disfarçava naturalmente os seus padecimentos íntimos, emendando os descuidos da minha mãe, fazendo-me recomendações e dando ordens. Tio Cosme, quando eu lhe beijei, na despedida, disse-me rindo: Anda lá, rapaz, volta-me papa. José Dias, composto e grave, não dizia nada a princípio. Tínhamos falado na véspera no quarto dele, onde fui ver se ainda era possível evitar o seminário. Já não era, mas deu-me esperanças, principalmente animou-me muito. Antes de um ano estaríamos a bordo. Como eu o achasse muito breve, explicou-se. Dizem que não é bom tempo de atravessar o Atlântico. Vou indagar. Se não for, iremos em março ou abril. Eu posso estudar medicina aqui mesmo. José Dias correu os dedos pelos suspensórios com um gesto de impaciência. Apertou os beiços que formalmente rejeitou o alvitre. Não duvidaria provar a ideia, disse ele, se na escola de medicina não ensinassem, exclusivamente, a podridão alopata. A alopatia é o erro dos séculos e vai morrer. É o assassinato, é a mentira, é a ilusão. Se lhe dissessem que pode aprender na escola de medicina aquela parte da ciência comum a todos os sistemas, é verdade. A alopatia é o erro na terapêutica. Fisiologia, anatomia, patologia não são alopáticas e nem homeopáticas. Mas é melhor aprender logo tudo de uma vez, por livros e por língua de homens cultores da verdade. Assim falara na véspera e no quarto. Agora não dizia nada, ou proferia algum aforismo sobre a religião e família. Aforismo, perdão. Lembro-me deste, dividi-lo com Deus e ainda possuí-lo, quando minha mãe deu o último beijo. Quadro amantíssimo, suspirou ele. Era manhã de um lindo dia, os moleques cochichavam e as escravas tomavam a bênção. Bênção, meu Bentinho. Não se esqueça de sua Joana. Sua Miquelina fica rezando por vós, missê. Na rua, José Dias insistiu nas esperanças. Aguente um ano, até lá tudo estará arranjado. Capítulo 54. Panegírico de Santa Mônica. No seminário, não vou contar o seminário, nem me bastaria a isso um capítulo. Não, senhor, meu amigo, algum dia sim é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes e do resto. Esta sarna de escrever, quando pega aos 50 anos, não despega mais. Na mocidade, é possível curar-se um homem dela, e sem ir mais longe, aqui mesmo no seminário, tive um companheiro que compôs versos à maneira dos de Junqueira Freire, cujo livro do frade poeta era recente. Ordenou-se anos depois. Encontrei-o no coro de São Pedro e pedi-lhe que mostrasse versos novos. Que versos? Perguntou meio espantado. Os seus, pois não se lembra de que no seminário... sorriu ele. Sorriu e, continuando a procurar num livro aberto a hora em que tinha de cantar no dia seguinte, confessou-me que não fizera mais versos depois de ordenado. Foram cócegas da mocidade. Coçou-se, passou e estava bom. Falou-me em prosa de uma infinidade de coisas do dia, a vida cara, um sermão do padre X, uma vagairaria mineira. Contrário isso, foi um seminarista que não seguiu a carreira. Chamava-se, não é preciso dizer o nome, baste o caso. Tinham composto um panegírico de Santa Mônica, elogiado por algumas pessoas e então lido entre os seminaristas. Alcançou licença de imprimi-lo e dedicou-o a Santo Agostinho. Tudo isso é história velha, mas o que é mais moço é que um dia, em 1882, indo ver certo negócio em repartição da Marinha, ali dei com este meu colega, feito chefe de uma seção administrativa. Deixara seminário, deixara letras, casara e esquecera tudo, menos o panegírico de Santa Mônica, umas 29 páginas que veio distribuindo pela vida fora. Como, se eu precisasse de algumas informações, fui pedi-las, e seria impossível achar melhor, nem mais pronta vontade. Deu-me tudo, claro, certo, copioso. Naturalmente, conversamos do passado, memórias pessoais, casos de estudo, incidentes de nada, um livro, um verbo, um mote. Toda a velha palhada saiu cá fora e rimos juntos e suspiramos de companhia.
Vivemos algum tempo do nosso velho seminário, ou porque eram dele, ou porque éramos tão moços, e as recordações traziam tal poder de felicidade, que se alguma sombra contrária houve então, não apareceu agora. Ele confessou-me que perdera de vista todos os companheiros do seminário. Também eu, quase todos, uma vez ordenados, voltaram naturalmente às suas províncias e os aqui tomaram vigairarias fora. Bom tempo, suspirou ele, vigairarias, que fala. E após alguma reflexão, fitando em mim os olhos murchos e teimosos, perguntou-me, conservou o meu panegírico? Não achei nada que dizer. Tentei mover os beiços, mas eu não tinha palavra. Afinal, perguntei, panegírico? Que panegírico? O meu panegírico de Santa Mônica. Não me lembro logo, mas a explicação devia bastar. E depois de alguns instantes de pesquisa mental, respondi que por muito tempo conservara, mas as mudanças, as viagens, hei de levar-lhe um exemplar. Antes de 24 horas estava em minha casa com um folheto, um velho folheto de 26 anos, encardido, manchado do tempo, mas sem lacuna, com uma dedicatória manuscrita respeitosa. É o penúltimo exemplar, disse-me. Agora só me resta um, que eu não posso dar a ninguém. Como se visse folhear o opúsculo. Veja se lembra algum pedaço, disse-me. 26 anos de intervalo fazem morrer amizades mais estreitas e assíduas, mas era cortesia, era quase caridade recordar alguma lauda. Li uma delas, acentuando certas frases para lhe dar a impressão de que achava um eco em minha memória. Concordou que fossem belas, mas preferia outras, e apontou-as. Recorda-se bem? Perfeitamente, panegírico de Santa Mônica. Como isto me faz remontar os anos da minha mocidade. Nunca esqueceu o seminário, creia. Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre os outros e as sensações também. Vieram amizades novas que também se foram depois, como é a lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo de nossa convivência. Os padres, as lições, os receios, os nossos receios, lembra-se? O padre Lopes, o padre Lopes. Ele, com os olhos no ar, devia estar ouvindo e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra e ainda assim, depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos de um suspiro. Tem agradado muito esse meu panegírico. Capítulo 55. Um soneto. Dita a palavra, apertou-me as mãos com as forças de um vasto agradecimento e despediu-se e saiu. Fiquei só com o panegírico e os que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo ou mais. Antes, porém, e porque também eu tive meu panegírico, contarei uma história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário e o primeiro verso é o que ides ler. Ó flor do céu! Ó flor cândida e pura! Como e por que me saiu este verso da cabeça? Não sei. Saiu assim, estando eu na cama, com uma exclamação solta, e ao notar que tinha medida do verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir uma hora ou duas. As cócegas pediam-me unhas, e eu coçava-me com a alma. Não escolhi logo o soneto. A princípio cuidei de outra forma, e de tanto de rima como de verso solto, mas afinal ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria depois. Assim, na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho ia ser poeta. Ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes de revelado, e então na moda. Eu, seminarista, diria em versos as minhas tristezas, como ele dissera as suas no claustro. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa, aos lençóis. Francamente, achava-o bonito e ainda agora não me parece mal. Ó flor do céu! Ó flor cândida e pura! Quem era a flor? Capitu, naturalmente. Mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito que acoubesse a metáfora da flor. E na flor do céu, aguardei o resto, recitando sempre o verso, deitado ora sobre o lado direito, ora sobre o lado esquerdo. Afinal, deixei-me estar de costas com os olhos no teto, mas nem assim via mais nada. Então adverti que os sonetos mais gábados eram os que concluíam com chave de ouro,
isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar um de tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 13 anteriores com dificuldade, traria perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim, foi que me determinei compor o último verso do soneto, depois de muito suar, e saiu este: perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade, falando como se fosse de outro, era um verso magnífico, sonoro, não havia dúvida, e tinha um pensamento: a vitória ganha à custa da própria vida, pensamento alevantado e nobre. Que não fosse novidade é possível, mas também não era vulgar, e ainda agora não explico porque a via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião achei-o sublime, recitei uma e muitas vezes a chave de ouro. Depois, repeti os 2 versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos 12 centrais. A ideia agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor não ser Capitu, seria a justiça. Era mais próprio dizer que na pugna pela justiça se perderia acaso a vida, mas a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha no sentido natural e fazer dela a luta pela pátria. Por exemplo, nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira, e gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas afinal assinei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os 2 versos, cada um a seu modo, languidamente. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, e o outro com grande brio, perde-se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si, tão naturalmente que se não acabava de crer, que não se acabava de crer se ela é que os fizera, se ele é que a suscitava. Então tornava ao meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo. Ao segundo que não vinha, nem o terceiro, nem o quarto, não vi nenhum. Tive alguns ímpetos de raiva e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que escrevendo os versos acudissem, mas cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso, com a simples transposição de 2 palavras assim: ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário, mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso, era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janela. Se tivesse, é possível que fosse pedir uma ideia à noite. E quem sabe os vagalumes, luzindo cá embaixo, não seriam para mim como as cimas das estrelas? E esta viva metáfora não me daria os versos esquivos, com os seus consoantes e sentidos próprios? Trabalhei em vão. Busquei, catei, esperei, não vieram os versos. Pelo tempo adiante, escrevi algumas páginas em prosa e agora estou compondo esta narração, não achando maior dificuldade que escrever, bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz, mas como eu creio que sonetos existem feitos, como as odes e os dramas e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses 2 versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar ver se o soneto sai. Tudo e dar-lhe uma ideia de encher o centro que lhe falta. Capítulo 56. Um seminarista. Tudo ia me repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas. Os irmãos Albuquerques, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu na medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, uma magricela que está de vigar em Meia Ponte, se não morreu já. Luiz Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias de panegírico? Não eram frias. Traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, meu próprio calor.
Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto tão recente como o primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra no fim da página e a mão, acostumada a ajudá-los, fazia o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, com as mãos, com os pés, com a fala, com tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava nem claro nem seguido. As mãos não apertavam as outras e nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos quando a gente cuidava de tê-los entre os seus, já não tinham nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Essa dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tornar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ia folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto. A reflexão íamos dar com ele, e muitas vezes os olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu em 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai. Era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muitas vezes. Hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes, todas as quais vinham dar bondade no espírito daquela criatura. Tais eram que me fariam capaz de acabar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu um pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez centrado na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria e o meio-tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro como janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também há fechadas escuras e sem janelas, ou com poucas gradeadas, à semelhança dos conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples, alpendres ou espaços suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda Casmurro nem Dom Casmurro. O receio que me tolhia a franqueza, mas quando as portas não tinham chaves nem fechaduras e bastava empurrá-las, e Escobar empurrou-as e entrou. Cá achei dentro, cá ficou, até que... Capítulo 52. 57. Eu sou péssima para ler números romanos, gente. Deixa eu descer um pouquinho a luz aqui só para ver se vai melhorar. Porque eu fico um pouco estourada, né? Mas não dá não, né? Pra ficar muito. Vamos um pouquinho só estouradinho, né? Só com o testinho aqui, tá bom. Capítulo 57, de preparação. Ah, mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas do velho do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas, que eu não poderia dizê-las todas, sem tirar o espaço ao resto. Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua. É que casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias. Podeis ler o capítulo até o fim, sem susto nem vexame. Já agora, meto a história em outro capítulo. Por mais composto que esse me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação. E isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto. E o mal é o menor mal. Também se não fica então, não fica nunca. E aqui verás tal ou qual esperteza minha.
porquanto ao ler que vais ler é provável que aches menos cru do que esperavas. Capítulo 58. O tratado. Foi o caso que uma segunda-feira, voltando eu para o seminário, vi cair na rua uma senhora. O meu primeiro gesto, em tal caso, devia ser de pena ou de riso. Não foi uma nem outra coisa, porquanto é isto que eu quisera dizer em latim. Porquanto a senhora tinha as meias muito lavadas e não as sujou, levava as ligas de seda e não as perdeu. Várias pessoas acudiram, mas não tiveram tempo de levantar. Ela ergueu-se muito vexada, sacudiu-se, agradeceu e enfiou pela rua próxima. Este gosto de limitar as francesas da Rua do Ouvidor, dizia-me José Dias, andando e comentando a queda, é evidentemente um erro. As nossas moças devem andar como sempre andaram, com o seu vagar e paciência, e não este tique-tique afrancesado. Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam embora. Quando chegamos à esquina, olhei para a outra rua e vi à distância a nossa desastrada que ia no mesmo passo, tic-tic-tic. Parece que não se machucou, disse eu. Tanto melhor era para ela, mas é impossível que não tenha arranhado os joelhos com aquela presteza que é tamanha. Que não tenha arranhado os joelhos, aquela presteza é manha. Tanto melhor para ela, mas creio que foi manha que ele disse. Eu fiquei nos joelhos arranhados. Dali em diante até o seminário, não vi mulher na rua que não desejasse uma queda. A algumas adivinhei que traziam as meias esticadas e as ligas justas. Tal haveria que não levasse as meias, mas eu havia com elas, ou então também é possível. Vou esgarçando com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Vou esgarçando isso com reticências para dar uma ideia das minhas ideias, que eram assim difusas e confusas. Com certeza não dou nada. A cabeça ia-me quente e o andar não era seguro. No seminário, a primeira hora foi insuportável. As batinas traziam ar de saias e lembravam-me a queda da senhora. Já não era uma só que eu via cair. Todas as que eu encontrara na rua mostravam-me agora o relance das ligas azuis. Eram azuis. De noite, sonhei com elas. Uma multidão de abomináveis criaturas veio andar à roda de mim, tic-tic. Eram belas, umas finas, outras grossas, todas ágeis como o diabo. Acordei, busquei me afugentá-las em conjuntos e outros métodos. Acordei e busquei afugentá-las com esconjuros e outros métodos. Mas tão depressa dormi como tornaram, e com as mãos presas em volta de mim, faziam um vasto círculo de saias, ou, trepadas no ar, choviam pés e pernas sobre a minha cabeça. Assim fui até de madrugada, nem dormi mais. Rezei Padres Nossos, Ave Marias e Credos, sendo este livro a verdade pura. É força confessar que tive que interromper mais de uma vez as minhas orações para acompanhar no escuro uma figura ao longe. Tic, tic, tic. Pegava depressa na oração, sempre no meio para concentrá-la bem, como se não tivesse havido interrupção, mas certamente não unia a frase nova à antiga. Vindo o mal pela manhã adiante, tentei vencê-lo, mas por um modo que não perdesse de todo. Sábios da escritura adivinhai o que podia ser. Foi isto, não podendo rejeitar a mim e aqueles quadros, recorri a um tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As visões feminis seriam, de uma hora avante, consideradas como simples encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis, com o melhor modo de temperar o caráter e arregui-lo para os combates ásperos da vida. Não formulei isto por palavras e nem por foi preciso. O contrato fez-se tacitamente com alguma repugnância, mas fez-se. E por alguns dias era eu mesmo que evocava as visões para fortalecer-me, e não as rejeitava, senão quando elas mesmas de cansadas se iam embora. Capítulo 59. Convivas de boa memória. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a outra língua as publique. Um antigo dizia a Regarde conviva que tem boa memória. Ela é cheia de tais convivas. Eu sou acaso um deles. Conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo, mas era um antigo e basta.
Não, não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem caras, nem nomes e somente raras circunstâncias. Há quem passe a vida na mesma casa de família com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições. É que se lhe agrava, que se lhe grava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo os que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com as de que enfiei ontem. Juro, só que não eram amarelas porque é século essa cor. Mas isso mesmo pode ser ouvido em confusão. E antes, seja ouvido que confusão, explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio alguma coisa desta outra casa, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que eu não achei nele. Quantas ideias finas me acodem então! Que de reflexões profundas! Os rios, as montanhas, as igrejas que não vi nas folhas lidas, todas me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares e os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha e os clarins soltam as notas que dormiam no metal. E tudo marcha com uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preenche as lacunas alheias. Assim podes também preencher as minhas. Capítulo 60. Querido opúsculo, assim fiz ao panegírico de Santa Mônica e fiz mais. Pus-lhe não só o que faltava da santa, mas ainda coisas que não eram dela. Vi este soneto, as meias ligas, o seminarista Escobar e vários outros. Vais agora ver o que naquele dia me foi saindo das páginas amarelas do opúsculo. Querido opúsculo, tu não prestavas para nada, mas que mais presta um velho par de chinelas? Entretanto, há muita vez no casal de chinelas como aroma e calor de dois pés. Gastas e rotas não deixam de lembrar que uma pessoa as calçava de manhã ao erguer da cama ou as descalçava à noite ao entrar nela. E se a comparação não vale, porque as chinelas são ainda uma parte da pessoa e tiveram contato dos pés, aqui estão outras lembranças, como a pedra da rua, a porta da casa, um assobio particular, um pregão de quitanda, como aquele das cocadas que contei no capítulo 58. Justamente quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades que me lembrou fazer... Capítulo 48, perdão. Eu sou péssima. Não, é 18. XP3. E tem gente que ainda me acha inteligente. Eu não sei nem ler número romano. Ai, parei. Vamos lá. Justamente quando contei o pregão das cocadas, fiquei tão curtido de saudades que me lembrou fazê-lo escrever por um amigo, mestre de música, e grudá-los às pernas do capítulo. Se depois já retei o capítulo, foi porque o outro músico a quem mostrei me confessou ingenuamente para não achar no trecho escrito a nada que lhe acordasse as saudades. Para que não aconteça o mesmo aos outros profissionais que porventura me lerem, é melhor poupar ao editor do livro o trabalho e a despesa da gravura. Vês que não pus nada e nem ponho. Já agora, creio que não basta que os pregões da rua, como os crepúsculos do seminário, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Mas vamos aos mais que me foi saindo das páginas amarelas. Capítulo 61. A vaca de Homero. O mais foi muito. Vi saírem os primeiros dias da separação, duros e opacos, sem embargo, das palavras de conforto que me deram os padres e os seminaristas, e as de minha mãe e tio Cosmes, trazidas por José Dias ao seminário. Todos estão saudosos, disse-me este, mas a maior saudade está naturalmente no maior dos corações, e qual é ele? Perguntou, escrevendo a resposta nos olhos. Mamãe, acudi eu. José Dias apertou minhas mãos com alvoroço e logo pintou a tristeza de minha mãe, que falava de mim todos os dias, quase todas as horas.
como a aprovasse sempre e acrescentasse alguma palavra relativamente aos dotes que Deus lhe dera, desvanecimento de minha mãe nessas ocasiões era indescritível. Contava-me tudo isso cheio de uma admiração lacrimosa. Tio Cosme também se entremecia muito. Ontem até se deu um caso interessante. Tenho eu dito à excelentíssima que Deus lhe dera, não um filho, mas um anjo do céu. O doutor ficou tão comovido que não achou modo de vencer o choro, senão fazendo-me um daqueles elogios de galhofa que só ele sabe. Não é preciso dizer que Dona Glória enxugou furtivamente uma lágrima. Ou ela não fosse mãe. Que coração amantíssimo. Mas, senhor José Dias, e a minha saída daqui? Isso é negócio meu. A viagem à Europa é o que eu preciso. Mas pode-se fazer daqui 1 ou 2 anos, em 1859 ou 1860. Tão tarde. Era melhor que fosse este mesmo ano. Mas demos tempo ao tempo. Tenha paciência, vai estudando. Não se perde nada em ir sabendo daqui alguma coisa. E demais, ainda não acabando padre, a vida do seminário é útil e vale sempre tentar um mundo ungido com os santos olhos da teologia. Neste ponto, lembra-me como se fosse hoje. Aos olhos de José Dias, fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As pálpebras caíam depois, e assim ficaram por alguns instantes, até que novamente se ergueram, e os olhos fixaram-se na parede do pátio, como que embebidos de alguma coisa. Não eram em si mesmos, depois despregaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo. Podia compará-lo aqui à vaca de rede e entraram... A vaca de Homero. Andava e gemia em volta da cria que acabava de parir. Não lhe perguntei o que é que tinha já por acanhamento, já porque 2 lentes, um deles de teologia, vinham caminhando na nossa direção. Ao passarem por nós, o agregado que os conhecia cortejou-os com deferências devidas e pediu-lhes notícias minhas. Por ora, nada se pode afiançar, disse um deles, mas parece que dará conta da mão. É o que lhe dizia agora mesmo, acudiu José Dias. Conto ouvir-lhe a missa nova, mas ainda que não chegue a ordenar-se, não por ter melhores estudos que os que fizer aqui. Para a viagem da existência, concluiu demorando mais as palavras, irá ungido com os santos olhos da teologia. Desta vez a fulguração dos olhos foi menor, as pálpebras não lhe caíam nem as pupilas fizeram movimentos anteriores. Ao contrário, todo ele era atenção e interrogação. Quando muito um sorriso claro e amigo lhe errava nos lábios. O lente de teologia gostou da metáfora e disse-lhe. Ele agradeceu, explicando que eram ideias que lhe escapavam no decorrer da conversação. Não escrevia nem orava. Eu é que não gostei de nada. Logo que os lentes se foram, sacudi a cabeça. Não quero saber dos santos olhos da teologia. Desejo sair daqui o mais cedo que eu puder, ou já. Já, meu anjo. Não pode ser, mas pode suceder que muito antes do que imaginamos. Quem sabe se este mesmo ano de 58 tem um plano feito e penso que as palavras que hei de expô-lo à Dona Glória, eu estou certo que ela cederá e irá conosco. Duvido que mamãe embarque. Veremos. Mãe é capaz de tudo, mas com ela ou sem ela tenho por certo a nossa ida. Não haverá esforço que eu não empregue. Deixe estar. Paciência que é preciso, e não faça nada que não dê lugar a censuras ou queixas. Muita docilidade e toda aparente satisfação. Não ouviu o elogio do lente? E você tem se portado bem, pois continue. Mas 1859 ou 1860 é muito tarde. Será este ano, replicou José Dias. Daqui a 3 meses? Ou 6? Não, 3 meses. Pois sim, tenho agora um plano que me parece melhor que o outro, qualquer. Combinar a ausência de vocação eclesiástica e a necessidade de mudar de ares. Você, por que não tosse? Por que não tusso? Já. Não, mas hei de avisar você para tossir. Mas eu hei de avisar você para tossir quando for preciso. Aos poucos, uma tossezinha seca e algum fastio, eu irei preparando a excelentíssima. Tudo isso é um benefício dela. Uma vez que o filho não pode servir a igreja como deve ser servida, o melhor modo de cumprir a vontade de Deus é dedicá-la a outra coisa. O mundo também é igreja para os bons. Pareceu-me outra vez a vaca de Homero. Como este mundo também é igreja para os bons, fosse outro bezerro, irmão dos santos olhos da teologia. Mas não dei tempo à ternura materna e repliquei. Entendo. Mostrar que estou doente para embarcar, não é?
José Dias hesitou um pouco e depois explicou-se. Mostrar a verdade, porque francamente, Bentinho, eu há meses que me desconfio do seu peito. Você não anda bom do peito. Em pequeno teve umas febres e uma ronqueira. Passou tudo, mas há dias em que está mais descorado. Não digo que já seja o mal, mas o mal pode vir depressa. Numa hora a casa cai. Por isso, se aquela Santa Senhora não quiser ir conosco, ou para que vá mais depressa, acho que uma boa tosse, se a tosse há de vir de verdade, melhor é apressá-la. Deixa estar, eu aviso. Bem, mas eu saindo daqui não há de ser para embarcar logo. Saio primeiro e depois cuidemos do embarque. O embarque é que pode ficar para o ano. Não dizem que o melhor tempo é abril ou maio? Primeiro, deixe o seminário daqui a 2 meses. E por que a palavra me estivesse a pigarrear na garganta, dei uma volta rápida e perguntei-lhe a queima-roupa. E Capitu como vai? Capítulo 62. Uma ponta de lago. A pergunta era imprudente na ocasião em que eu me cuidava de transferir o embarque. Equivalia a confessar que o motivo principal ou único da minha repulsa ao seminário era Capitu, e fazer crer improvável a viagem. Compreendi isto depois que falei. Quis emendar-me, mas nem soube como, nem ele me deu tempo. Tendo andado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Estou que empalideci. Pelo menos senti correr um frio por todo o corpo. A notícia de que ela vivia alegre quando eu chorava todas as noites produziu-me aquele efeito, acompanhado de um bater de coração tão violento que ainda agora cuido de ouvi-lo. Alguma exageração nisso, mas o discurso humano é assim mesmo, um composto de partes excessivas e partes diminutas que se compensam, ajustando-se. Por outro lado, se entendemos que a audiência daqui não é das orelhas, senão da memória, chegaremos à exata verdade. A minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não esqueça que era a emoção do primeiro amor. Estive quase a perguntar a José Dias que explicasse que a alegria de Capitu, que é que ela fazia da vida. Se vivia rindo, cantando ou pulando, mas retive-me a tempo. E depois outra ideia não, um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, o leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu ao repetir comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança. Em verdade, nunca pensara em tal desastre. Vivia tão dela e para ela, que a intervenção de um peralta era como se noção sem realidade. Nunca me acudiu que havia peraltas na vizinhança. Vária idade de feitio, grandes passeadores das tardes. Agora, lembrava-me que alguns olhavam para Capitu, e tão senhor me sentia dela que era como se olhassem para mim. Um simples dever de admiração e de inveja. Separados uns dos outros pelo espaço e pelo destino, o mal aparecia-me agora, não só possível, mas certo. E a alegria de Capitu confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre, é que já namorava a outro. Acompanhá-lo ia com os olhos na rua e falar-me-ia na janela. As ave-marias trocariam flores e o quê? Sabes que é que tocariam mais? Se não achas por ti mesmo, escusado é ter o resto do capítulo e do livro. Não acharás mais nada, ainda que eu o diga com todas as letras da etimologia. Mas se o achaste, compreenderás que eu, depois de estremecer, tiveste um ímpeto de atirar-me pelo hortão fora, descer o resto da ladeira, correr, chegar à casa do Pádua, agarrar Capitu e intimar-lhe que me confessasse quantos já lhe dera o peralta da vizinhança. Não fiz nada. Os mesmos sonhos que ora conto não tiveram naqueles 3 ou 4 minutos, esta lógica de movimentos e pensamentos. Eram soltos, emendados, mal emendados, como o desenho truncado e torto, uma confusão, um turbilhão que me cegava e ensurdecia. Quando tornei a mim, José Dias concluía uma frase cujo princípio não ouvi, e o mesmo fim era vago. A conta que dará de si. Que conta? E quem? Cuidei naturalmente do que falava Capitu e quis perguntar-lhe, mas a vontade morreu ao nascer, como tantas outras gerações delas. Limitei a inquirir do agregado quando é que iria à casa ver a minha mãe. Estou com saudade de mamãe. Posso ir esta semana? Vai sábado. Sábado? Ah, sim. Peça a mamãe que me mande buscar sábado. Sábado? Este sábado? Não. Que me mande buscar sem falta. Capítulo 63. Metade de um sonho. Fiquei ansioso pelo sábado.
Até lá, os sonhos perseguiam-me ainda acordado, e não os digo aqui para não alongar esta parte do livro. Um só ponho, e no menor número de palavras, ou antes porei dois, porque quem nasceu do outro, a não ser que ambos formem duas metades de um só. Tudo isso é obscuro, dona leitora, mas a culpa é do vosso sexo que perturbava assim a adolescência de um pobre seminarista. Não fosse ele, e este livro seria talvez uma simples prática paroquial, se eu fosse padre, ou uma pastoral se bispo, ou uma encíclica se papa, como recomendara tio Cosme. Anda lá, meu rapaz, volta-me papa. Por que não cumprir esse desejo? Depois de Napoleão tenente imperador, todos os destinos estão nesse século. Quanto ao sonho foi isto. Como estivesse a espiar os peraltas da vizinhança, vi um destes que conversava com minha amiga ao pé da janela. Corri ao lugar. Ele fugiu. Avancei para Capitu, mas não estava só. Tinha o pai ao pé de si, enxugando os olhos e mirando um triste bilhete de loteria. Não me parecendo isto claro, ia pedir a explicação quando ele de si mesmo deu. Peralta fora levar-lhe a lista dos prêmios da loteria e o bilhete saíra branco. Tinha o número 4004. Disse-me que era a simetria de algarismo, que era misteriosa e bela e provavelmente a roda andara mal. Era impossível que não devesse ter a sorte grande. Enquanto ele falava, Capitu dava-me com os olhos e todas as sortes grandes e pequenas. A maior destas devia ser dada com a boca. E aqui entra a segunda parte do sonho. Pádua desapareceu como as suas esperanças do bilhete. Capitu inclinou-se para fora. Eu relancei os olhos pela rua, estava desperta. Peguei-lhe nas mãos, resmunguei, não sei que palavras, e acordei sozinha no dormitório. O interesse do que acabas de ler não está na matéria do sonho, mas nos esforços que fiz para ver se dormia novamente e pegava nele outra vez. Nunca dos nunca poderá saber se a energia e a obstinação que empreguei em fechar os olhos e apertá-los bem, esquecer tudo para dormir, mas não dormia. Esse mesmo trabalho fez-me perder o sono até a madrugada. Sobre a madrugada consegui conciliá-lo, mas então nem peraltas, nem bilhetes de loteria, nem sortes grandes ou pequenas. Nada dos nadas veio ter comigo. Não sonhei mais aquela noite e dei mão às lições daquele dia. Capítulo 64. Uma ideia, um escrúpulo. Relendo o capítulo passado, acode-me uma ideia de um escrúpulo. O escrúpulo é justamente descrever a ideia, não havendo mais banal na terra, posto que aquela banalidade do sol da lua, que o céu nos dá todos os dias e todos os meses. Deixei o manuscrito e olhei para as paredes. Sabes que esta casa do Engenho Novo, nas dimensões e disposições e pinturas, é a reprodução da minha antiga casa de Matacavalos. Outro sim, como te disse no capítulo 2, o meu fim em imitar a outra foi ligar as duas pontas da vida, que, aliás, não alcancei, pois mesmo sucedeu aquele sonho do seminário, por mais que tentasse dormir e dormisse. Donde concluo que um dos ofícios do homem é fechar e apertar muitos olhos, e ver se continua pela noite velha o sonho truncado na noite moça. Tal é a ideia banal e nova que eu não quisera pôr aqui, e só provisoriamente a escrevo. Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que razão os sonhos hão de ser assim, e tão tênues que se esgaçam ao menor abrir dos olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. A noite não me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição. Quando eles moravam na ilha que Luciano lhes deu, onde ela tinha o seu palácio, de onde fazia sair com as suas caras de vária feição, dar-me explicações possíveis. Mas os tempos mudaram tudo, os sonhos antigos foram aposentados, os modernos moram no cérebro da pessoa. Estes, ainda que quisessem imitar os outros, não poderiam fazê-lo. A ilha dos sonhos, como a dos amores, como a das ilhas de todos os mares, são agora objetos da ambição e da rivalidade da Europa e dos Estados Unidos. Era uma alusão às Filipinas, pois que não ama a política, e ainda menos a política internacional. Fechei a janela e vim acabar este capítulo para ir dormir. Não peço agora os sonhos de Luciano e nem outros, filhos da memória ou da indigestão, ou da digestão. Basta-me um sono quieto e apagado, de manhã com a fresca, ir dizendo mais da minha história às suas pessoas. Capítulo 65. A dissimulação. Chegou o sábado, chegaram outros sábados e eu acabei afeiçoando minha vida nova.
Ia alternando a casa e o seminário. Os padres gostavam de mim, os rapazes também, e Escobar mais que os rapazes e os padres. No fim de 5 semanas, estive quase a contar essas minhas pernas e no fim de 5 semanas, estive quase a contar a estes as minhas penas e esperanças. Capitu refreou-me. Escobar é muito meu amigo, Capitu, mas não é meu amigo. Pode vir a ser. Ele já me disse que há de vir cá para conhecer a minha mãe. Não importa que você tenha o direito de contar um segredo que não é só seu, mas também é meu. E eu não lhe dou licença de dizer nada a pessoa nenhuma. Era justo, calei-me e obedeci. Outra coisa em que obedeci às suas reflexões, logo do primeiro sábado, quando eu fui à casa dela, e após alguns minutos de conversa, me aconselhou a ir embora. De hoje, não fique aqui mais tempo, vá para casa, que eu lá vou logo. É natural que Dona Glória queira estar com você há muito tempo, ou todo, se puder. Em tudo isso, mostrava minha amiga tanta lucidez que eu bem podia deixar de citar um terceiro exemplo. Mas os exemplos não se fizeram senão para ser citados. E este é tão bom que a omissão seria um crime. Foi a minha terceira ou quarta vinda à casa. Minha mãe, depois que lhe respondi as 1000 perguntas que me fez sobre o tratamento que me davam, os estudos e as relações e as disciplinas, e se me doía alguma coisa, se dormia bem, tudo que a ternura das mães inventa para cansar a paciência de um filho, concluiu voltando-se para José Dias. Senhor José Dias, ainda duvida que saia daqui um bom padre? Excelentíssima. E você, Capitu, interrompeu minha mãe, voltando-se para a filha do Pádua que estava na sala com ela. Você acha que o nosso Bentinho dará um bom padre? Acho que sim, senhora, respondeu Capitu cheia de convicção. Não gostei da convicção. Assim lhe disse na manhã seguinte no quintal dela, recordando as palavras da véspera e lançando-lhes em rosto pela primeira vez a alegria que ela mostra desde a minha entrada no seminário, quando eu vivia curtido de saudade. Capitu fez-se muito séria e perguntou-me como é que eu queria que se portasse, uma vez que suspeitavam de nós. Também tivera noites desconsoladas e os dias em casa dela foram tão tristes quanto os meus. Podia indagá-lo o pai e da mãe. A mãe chegou a dizer-lhe, por palavras encobertas, que não pensasse mais em mim. Com Dona Glória e Dona Justina, mostro-me naturalmente alegre, para que não se pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tratariam de separar-nos mais, e talvez acabassem não me recebendo. Para mim, basta o nosso juramento de que nos havemos de casar um com o outro. Era isso mesmo. Devíamos dissimular para matar qualquer suspeita e ao mesmo tempo gozar de toda a liberdade anterior e construir tranquilos do nosso futuro. Mas o exemplo completa-se com o que ouvi no dia seguinte ao almoço. Minha mãe dizendo ao tio Cosme que ainda queria ver com que mão havia de abençoar o povo à missa. E contou que dias antes, estando a falar de moças que se casam cedo, Capitu lhe dissera: pois a mim, quem me há de casar há de ser o padre Bentinho, e eu espero que ele se ordene. Tio Cosme riu de graça, José Dias não dessorriu. Só a prima Justina, que franziu a testa e olhou para mim interrogativamente. Eu, que havia olhado para todos, não pude resistir ao gesto da prima e tratei de comer, mas comi mal. Estava tão contente que aquela grande dissimulação de Capitu que não vi mais nada. Logo que almocei, corri a referir-lhe a conversa e louvar-lhe a astúcia. Capitu sorriu agradecida. Você tem razão, Capitu, concluí eu. Vamos enganar toda essa gente, não é? Disse ela com ingenuidade. Capítulo 66. Intimidade. Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo juntas falando de mim com o propósito de sol e da chuva ou de nada. Capitu ia lá cozir às manhãs, alguma vez ficava para jantar. Prima Justina não acompanhava a parenta naquelas finezas, mas não tratava de todo mal a minha amiga. Era assaz, sincera para dizer o mal que sentia de alguém e não sentiu bem de pessoa alguma. Talvez o marido, mas o marido era morto. Em todo caso, não existia homem capaz de competir com ele na afeição, no trabalho, na honestidade, nas maneiras e na agrudeza de espírito. Essa opinião, segundo o tio Cosme, era póstuma, pois em vida andavam às brigas e os últimos 6 meses acabaram separados. Tanto melhor para a justiça dela, o louvor dos mortos é um modo de orar por eles. Também gostaria de minha mãe, ou se algum mal pensou dela entre si e o travesseiro. Compreende-se de que a aparência lhe desse a estima devida? Não penso que ela aspirasse a algum legado. As pessoas assim dispostas excedem os serviços naturais e fazem-se mais risonhas, mais assíduas, multiplicam os cuidados, parecem os flâmulos.
os fâmulos, tudo isso era contrário à natureza de prima Justina, feita de azedume e de impaciência, como se viesse de favor na casa. Explica-se que se não desestimasse a dona e calasse os seus ressentimentos, ou só dissesse mal dela a Deus e ao diabo. Caso tivesse ressentimento de minha mãe, não era uma razão mais detestar Capitu, nem ela precisava de razões suplementares. Contudo, a intimidade de Capitu fê-la mais aborrecível à minha parenta. Se o princípio não a tratava mal, com o tempo trocou as maneiras e acabou fugindo-lhe. Capitu, atenta desde que não havia, indagava dela e ia procurá-la. Prima Justina tolerava esses cuidados. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenham a infringir deslavadamente. Demais, Capitu usava certa magia que cativa. Prima Justina acabava sorrindo, ainda que azedo, mas a sós com minha mãe, achava alguma palavra ruim que dizer da menina. Como minha mãe adoecesse de uma febre que a pôs às portas da morte, quis que Capitu lhe servisse de enfermeira. Prima Justina, posto que isso aliviasse de cuidados penosos, não perdoou a minha amiga a intervenção. Um dia, perguntou-lhe se não tinha o que fazer em casa. Outro dia, rindo, soltou-lhe este epigrama: não precisa correr tanto. O que tiver que ser seu, as mãos lhe há de ir. Capítulo 67. Um pecado. Já agora, não tiro o doente da cama sem contar o que se deu comigo. A cabo de 5 dias, minha mãe amanheceu transtornada, que ordenou me mandassem buscar ao seminário. E em vão tio Cosme: Mana Glória, você assusta-se sem motivo. A febre passa. Não, mandem buscá-lo. Posso morrer e a minha alma não se salva se Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo, pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo. Já não se demorem. Cuidaram fosse delírio, mas não custado nada trazer-me. José Dias foi incumbido ao recado. Entrou tão atordoado que me assustou. Contou particularmente ao reitor que havia e recebi licença para ir para casa. Na rua íamos calados, ele não alterando o passo do costume. A premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão. Mais cabisbaixo e suspirando, eu tremendo ler o rosto dele alguma notícia dura e definitiva. Só me falara na doença, como um negócio simples. Mas o chamado, o silêncio, os suspiros, podiam dizer alguma coisa a mais. O coração batia-me com força, as pernas bambeavam-me, mais uma vez cuidei de cair. O anseio de escutar a verdade complicava-se em mim com o temor de o saber. Era a primeira vez que a morte me aparecia assim perto. Me envolvia e me encarava com os olhos furados e escuros. Quanto mais andava aquela rua dos Barbonos, mais me aterrava a ideia de chegar em casa, de entrar e ouvir os prantos de um corpo de defunto. Eu não podia nunca expor aqui tudo o que senti naqueles terríveis minutos. A rua, por mais que José Dias andasse superlativamente devagar, parecia fugir-me debaixo dos pés. As casas voavam de um outro lado, e uma cometa, que nessa ocasião tocava no quartel dos municipais permanentes, ressoava aos meus ouvidos como a trombeta do juízo final. Cheguei aos arcos e entrei nas ruas do Mata-Cavalos. A casa não era logo ali, mas muito além dos Inválidos, perto do Senado. 3 ou 4 vezes quiseram interrogar o meu companheiro, sem ousar abrir a boca. Mas agora já nem tinha tal desejo, isso só andando, aceitando o pior como um gesto de destino, como uma necessidade de obra humana. E foi então que a esperança para combater o terror me segregou ao coração. Não estas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta acabou o seminário. Leitor foi um relâmpago. Tão depressa iluminou a noite como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão da luxúria e do egoísmo. A piedade filial desmaiou um instante, com a perspectiva da liberdade certa. Para o desaparecimento da vida e do devedor, foi um instante menos que um instante, o centésimo de um instante, ainda assim suficiente para complicar a aflição com o remorso. José Dias suspirava. Uma vez olhou para mim tão cheio de pena que me pareceu haver-me adivinhado, e eu quis me pedir-lhe que não dissesse nada a ninguém, que eu ia castigar-me, etc. Mas a pena trazia-me tanto amor que não podia ser apesar do meu pecado. Mas então era sempre a morte de minha mãe. Senti uma angústia grande, um nó na garganta e não pude mais. Chorei de uma vez. Que é, Bentinho? Mamãe? Não, que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas não é um mal de morte. E Deus pode tudo. Enxuga os olhos, que é feio o mocinho da sua idade andar chorando na rua. Não há de ser nada, é uma febre. As febres são assim, como dão com força, assim também se vão embora, com os dedos.
Não, onde está o lenço? Enxuguei os olhos, posto que de todas as palavras de José Dias, uma só me ficasse no coração. Foi aquele gravíssimo. Vi, depois, que ele só queria dizer grave, mas o uso do superlativo com a boca longa e por amor do período, José Dias fez crescer a minha tristeza. Se achares neste livro algum caso da mesma família, avisa-me, leitor, para que eu remende na segunda edição. Não há nada mais feio que dar pernas longuíssimas às ideias brevíssimas. Enxuguei os olhos, repito, e fui andando ansioso, agora por chegar em casa e pedir perdão à minha mãe, do ruim pensamento que tive. Enfim, chegamos, entramos, subi trêmulo aos 6 degraus da escada, e daí a pouco, debruçado sobre a cama, ouvi as palavras ternas de minha mãe, que me apertava muito as mãos, chamando-me de seu filho. Estava os olhos ardiam nos meus. Toda ela parecia consumida por um vulcão interno. Ajoelhei-me ao pé do leito, mas como este era alto, fiquei longe das suas carícias. Não, meu filho, levanta. Capitu estava na alcova, gostou de ver a minha entrada, os meus gestos, palavras e lágrimas, segundo me disse depois, mas não suspeitou naturalmente de todas as causas da minha aflição. Entretanto, no meu quarto, pensei em dizer tudo à minha mãe, logo que ela ficasse boa, mas essa ideia não me mordia, era uma verdade pura, uma ação que eu não faria nunca, por mais que o pecado me doesse. Então, levado ao remorso, usei ainda uma vez o meu velho meio de promessas espirituais e pedi a Deus que me perdoasse e salvasse a vida de minha mãe, e eu lhe rezaria 2000 Padre Nossos. Padre, quem me lês, perdoa este recurso. Foi a última vez que eu empreguei. A crise em que me achava, não menos que o costume e a fé, explica tudo. Eram mais 2000. Onde iam os antigos? Não paguei uns nem os outros, mas saindo das almas cândidas verdadeiras traz promessas, são como a moeda fiduciária. Ainda que o devedor não pague, valem a soma que dizem. Capítulo 68. Adiemos a virtude. Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da rua Mata-Cavalos. Eu confessarei tudo o que importar à minha história. Montaigne escreveu de si: Se ne sont pas mes jetes que je cris, setsimon essence. Ora, há só um modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu à medida que me vai lembrando e convido à escrutrição ou à reconstrução de mim mesmo. Por exemplo, agora que contém um pecado, diria com muito gosto alguma bela ação contemporânea se me lembrasse, mas não me lembra. Fica transferida a melhor oportunidade. Nem perderás em esperar, meu amigo. Ao contrário, acode-me agora que não só as belas ações são belas em qualquer ocasião, como são também possíveis e prováveis pela teoria que tenho de pecados e virtudes. Não menos simples que clara, reduz-se a isto, que cada pessoa nasce com certo número deles e delas, aliados por matrimônio para se compensarem na vida. Quanto um de tais cônjuges que é mais forte que o outro, ele só guia o indivíduo, sem que este, por não haver praticado tal virtude ou cometido tal pecado, se possa dizer isento um do outro, mas a regra é dar-se à prática simultânea dos dois, com vantagem do portador de ambos e alguma vez com resplendor maior da terra e do céu. E pena que eu não possa fundamentar isso com um ou mais casos estranhos. Falta-me tempo. Pelo que me toca, é certo que nasci com algum daqueles casais, naturalmente, que ainda possuo. Já me sucedeu que aqui no Engenho Novo, por estar uma noite com muita dor de cabeça e desejar o trem da central estourasse longe dos meus ouvidos e interrompesse a linha de muitas horas, ainda que morasse alguém. No dia seguinte, perdi o trem da mesma estrada, por ter ido a minha bengala e um cego que não trazia bordão. Voi lá, mes jetes, voi lá, mon essence. Terminamos por aqui hoje? Não, vamos ler mais um capítulozinho aqui, ó. Capítulo 69. A missa. Um dos gestos que melhor exprimem a minha essência foi a devoção com que corri no domingo ao ouvir a missa em Santo Antônio dos Pobres. O agregado quis ir comigo e principiou a vestir-se, mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só, sentia necessidade de evitar qualquer conversação que me desviasse o pensamento do fim a que ia, e era reconciliar-me com Deus, do que se passou no capítulo 67. Nem era só pedir-lhe perdão do pecado, era também agradecer o restabelecimento de minha mãe, e visto que eu digo tudo, fazê-lo renunciar ao pagamento de minha promessa. Jeová, posto que divino, ou por isso mesmo, é um Rothschild muito mais humano,
e não faz moratórias. Perdoa as dívidas integralmente, uma vez que o devedor queira deveras emendar a vida e cortar nas despesas. Ora, eu não queria outra coisa. Dali em diante não faria promessas que não pudesse pagar e pagaria logo o que fizesse. Houve missa, levantar a Deus, agradecer a vida e a saúde de minha mãe. Depois pedi perdão do pecado e revelação da dívida. Recebi benção final do oficiante como um solene de reconciliação. No fim, lembrou-me que a igreja estabeleceu no confessionário um cartório seguro e que na confissão, o mais autêntico dos instrumentos para o ajuste das contas morais entre o homem e Deus. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa porta certa. Receei não achar a palavra com que dizer ao confessor o meu segredo. Com o homem, como o homem muda. Hoje chego a publicá-lo. Até o próximo vídeo. Um beijo.